Bom dia, pessoal do oitavo ano. Então vamos aqui, né, continuando o nosso conteúdo para a prova. Hoje vamos falar sobre sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, certo? Então vamos lá. Esse probleminha aqui a gente resolveu nas nossas últimas aulas, certo? Só que a gente usou a ideia de equação do primeiro grau com duas incógnitas, certo? Não, com só a equação do primeiro grau mesmo, com incógnita, certo? Aí hoje nós vamos resolver. Na verdade, primeiro eu vou fazer com que apareça a partir desse exemplo, não a equação do primeiro grau com incógnita, mas sim um sistema de equações, né, do segundo grau com duas incógnitas, beleza? Então, como é que foi da outra vez, né? A gente disse que x era o número de carros, né? E o número de motos era o que? Era 14 menos x, né? Era o número de motos. A ideia é a gente construir um sistema, né? Que 4 vezes o número de carros mais 2 vezes o número de motos era igual à quantidade de rodas. Aí aqui uma equação do primeiro grau com uma incógnita, que é x, né? Só que a gente vai fazer de uma forma diferente, certo? Vai fazer com que apareça agora duas incógnitas. Que incógnitas vão ser essas? Ó? Vão ser x, que vai ser o número de carros, e y, o número de motos, certo? Então, agora vamos usar x e y. Então, vamos construir uma primeira equação. Qual é o total de veículos que tem? Ó? São 14. Isso quer dizer o quê? Se eu pegar o número de carros mais o número de motos, né, que é x mais y, eu vou ter o quê? Um total de 14 veículos. Então, daí a gente já construiu uma primeira equação, certo? Que é do primeiro grau e tem duas incógnitas, x e y. Agora vamos construir uma outra equação também usando x e y, só que diferente dessa daí, né? Nesse caso aí a gente usou essa informação do total de 14 veículos, nós vamos utilizar agora o total de 48 rodas, ou seja, para ter um total de 48 rodas, eu vou ter o que, ó? Se o x é o número de carros, quer dizer o quê? Cada carro tem 4 rodas, né? Então, 4 vezes o número de carros é o total de rodas que tem os carros, né? Mais, quantas rodas tem a moto? Tem duas, né? Então, duas vezes o número de motos, né? Tudo isso aqui somado, ó, a quantidade de rodas que tem os carros, mais a quantidade de rodas que tem as motos, tudo isso vai dar um total de quantas rodas? 48 rodas, beleza? Então, daí o que, que a gente vai formar? A gente vai formar um sistema. A gente vai agrupar essas duas equações em um sistema só. A primeira equação é x mais y igual a 14. E a segunda é 4x mais 2y igual a 48. Então eu tenho um sistema, né? Agrupamento de duas equações. Cada equação tem duas incógnitas, certo? Que é o nosso conteúdo de hoje, beleza? Então, isso daí é o que eu queria inicialmente passar hoje para vocês, certo? Só que sempre há a questão de resolver esses sistemas, né? E como é que seria uma solução em um sistema desse? Ó, lembram lá da nossa última aula, equação do primeiro grau com duas incógnitas, certo? A resolução de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas é um par ordenado, né? Que é um número referente a x e outro referente a y. Aqui é a mesma situação, vai ser um par ordenado, esse par ordenado vai ser um número referente a x e outro referente a y. Só que o que é que tem que acontecer? Para ser solução do sistema, esse par ordenado tem que servir para as duas equações. Se servir apenas para uma e para outra não dá certo. Exemplo, vamos supor, se fosse o par ordenado 7 e 7. Ó, 7 mais 7, né? O 7 aqui é x e esse outro é y. Então, 7 mais 7, 14. Beleza. Agora, 4 vezes 7 é 28. 2 vezes 7, 14. Será que 14 mais 28 dá aquele número ali? Não, né? Dá 42, não dá 48.
8. Então, o 7 serve para o primeiro, mas não serve para o segundo. Então, ele não é solução para esse sistema. Mas como a gente já viu das últimas aulas, né, que esse sistema tinha um resultado, né, que era o quê? O número de carros era 10 e o número de motos era 4. Então, vamos verificar esse par ordenado aqui, ó. Se 10 e 4 serve para os dois, né? Nesse primeiro caso, ó, 10 mais 4 é igual a 14. Tá correto, ó, para esse aqui. Agora vamos ver se serve para esse outro aqui, ó. 4 vezes x, né? 4 vezes 10 mais 2 vezes y. 2 vezes 4. 4 vezes 10, 40. 2 vezes 4, 8. 40 mais 8, 48. Então, serviu para as duas equações. Então, como esse par ordenado, ó, x igual a 10 e y igual a 4, serviu para as duas equações, esse par ordenado é solução desse sistema. A gente pode colocar aqui, ó, a solução é o par ordenado 10 e 4. Isso aqui é uma forma de representar a solução. Ou poderia só colocar isso aqui, ó, par ordenado 10 e 4, beleza? Aí o que é que acontece? Essa introdução desse conteúdo, agora mesmo nessa aula nós vamos aprender dois métodos de solução de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, certo? Vão ser dois métodos, certo? Que você pode usar tanto um quanto outro para resolver. Vai depender do tipo de sistema que a gente vai ter. Às vezes vai facilitar mais para um tipo de solução do que para o outro. Mas você sabendo as duas, você faz qualquer sistema de equação desse tipo, certo? Então vamos agora para esses tipos de solução. Então, pessoal, vamos para o primeiro método, né, de resolução de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, certo? Esse primeiro método é o método da substituição, certo? Vejam aí que eu peguei o mesmo sistema que a gente acabou de trabalhar, né? Que é para facilitar. Por quê? Porque a gente já sabe a solução, né? Que é 10 e 4. Então, é para a gente verificar realmente que esse método é confiável, beleza? Vou usar esse sistema para os dois métodos que eu vou ensinar para vocês. Ó. Então, o método da substituição. Substituição, beleza. Por que isso? Porque em uma das equações eu vou fazer uma substituição de incógnita, certo? Ou de x ou de y. Como assim? Ó, eu vou sempre pegar uma das equações e isolar o x ou o y. Normalmente fica mais fácil nesse tipo de equação aqui, ó, onde eu tenho uma variável que o coeficiente é 1, ó. Não precisa mudar nada aqui, ó. Nesse caso eu poderia isolar tanto o x quanto o y, certo? Porque ambos têm aqui, ó, o coeficiente 1 aqui, ó, que dá para isolar de forma rápida. Nesses casos aqui, poderia também, mas é um pouquinho mais complicado, porque se eu passasse 4x para lá, ó, depois esse 2 teria que sair daqui. Ele está multiplicando, ele teria que ir dividindo. Seria uma divisão aqui, aí ficaria mais complicado de se trabalhar, mas daria certo também, beleza? Então vamos fazer a substituição. Primeiro vamos isolar ou x ou y aqui, certo? Como eu sei aqui, ó, que o y é 2 vezes o y, então aqui é 4 vezes o x, é melhor preferível aqui, ó, mais preferível, achar primeiro o x substituindo o y. Então vou isolar o y. Para isolar o y, o que é que tem que acontecer? Ó? O y tem que ficar isolado. Do outro lado, ó, já tinha o 14. O x tem que passar para lá. O x é positivo, ele vai negativo. Então é isso. Ó. O valor de y que eu vou substituir na outra equação, eu já tenho. Lembrando, se eu fizer o isolamento do x ou do y em uma equação, a substituição tem que ser na outra, beleza? Para que dê tudo certinho. Então vamos lá. Ó. Se eu pegar agora, eu vou ter que pegar o y e substituir aqui nessa outra equação. Só que em vez de y, eu vou botar o quê? Eu vou botar esse valor que a gente achou, que é 14 menos x. Então, aqui no lugar desse y, eu vou colocar 14 menos x. Então, vamos lá. O restante eu deixo igual. Ó. 4x mais 2 vezes y, né? 2 vezes, quanto é o y? É 14 menos x. Pronto. Tudo isso aqui é igual a 48, certo?
Agora vamos lá, ó. Repete 4x. Faz multiplicação. 2 vezes 14. Mais com mais dá mais, né? 2 vezes 14, 28. Mais com menos dá menos. 2 vezes x, 2x. Tudo isso igual a 48. Agora, vamos fazer o que? Passar o 28 para lá e fazer essa subtração, né? Ó, 4x menos 2x fica 2x. Igual a 48, que já estava aqui. O mais 28 vem menos 28. Então, 2 vezes x é igual a 48 menos 28 dá 20. Então, o x vai ser o quê? O x vai ser 20 dividido por esse 2. Ou seja, o x vai ser igual a quê? Igual a 10. Então, o primeiro passo já foi feito. Achamos o valor de x. Agora vamos achar o valor de y. A gente não fez separou aqui o y, né? Aí o que foi que aconteceu? Ficou y igual a 14 menos x. Então a gente pode usar essa equação. Y igual a 14 menos x. Só que quanto é o valor de x? 10. Ou seja, o y é o que? 14 menos 10, 4. Então a gente tem o valor de x igual a 10 e o y igual a 4. Eu tenho o coordenado que o x é 10 e o y é 4. Que é a mesma solução que a gente já havia visto. Beleza? Então é isso. Ó. Essa é a ideia do método da substituição. A gente isola uma das incógnitas, né? Uma das variáveis. Beleza? Pode escolher o x ou y, a que melhor der para trabalhar. E eu pego ao isolar, né? Eu pego o valor que a gente achou aqui, ó, e substituo na outra equação. O y é 14 menos x. Em vez de y aqui, eu substituo, ó, 2 vezes y. 2 vezes 14 menos x. Aí nisso aí a gente vai achar uma equação do primeiro grau com uma incógnita e achar o valor de x ou de y. Se eu achar o de y aqui, eu substituiria, no caso, o y aqui, certo? Como eu achei o x, eu vou substituir o x aqui por esse valor. Então, ao achar o x, automaticamente eu acho o y. Porque eu poderia substituir isso aqui, ó, esse 10, em qualquer um dos cantos aqui, ó. Ou nessa equação, ou nessa que a gente achou. Qualquer uma delas certa, ó. Vamos pegar aqui, ó. Se eu substituir x aqui, ó. 4 vezes x, né? 4 vezes 10. 40. Passaria o 40 para o outro lado. Aí ficaria 48 menos o 40 daqui. 48 menos 40 dá 8, né? Então, 2 vezes y igual a 8. Passaria o 2 dividindo, ó. Ficaria 8 dividido por 2, 4. Certo? Então, esse foi o primeiro método de resolução de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, certo? Agora vamos passar para o segundo método. Então vamos para o nosso segundo método, né, de resolução de um sistema de equações de primeiro grau com duas incógnitas. O método da adição. O nome já está dizendo tudo, né? Nós vamos ter que fazer uma adição. E essa adição é uma adição algébrica, certo? Pode ser uma soma, pode ser uma subtração, mas normalmente vai ser uma soma. Mas para acontecer essa adição, precisa acontecer o seguinte, ó. Eu preciso ter coeficientes, certo? Ou de x ou de y com valores opostos. Como assim valores opostos? Vamos supor, se um tem valor 2, o outro tem que ser menos 2. Se um tem valor 4, o outro tem que ser menos 4. Se um tem valor menos 5, o outro tem que ser 5. Tem que ser valores de mesmo valor aqui, né, ó, numérico, mas sinais diferentes, certo? Então, para isso aqui, para a gente fazer essa adição, beleza? A gente tem que acontecer essa parte aí, ó. O que não está acontecendo aqui, não está acontecendo isso aqui nessa nossa equação, beleza? Então, se não está acontecendo, a gente vai fazer com que aconteça, beleza? Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso multiplicar alguma equação por algum valor de forma que aconteça isso que a gente está dizendo, certo? Ó. Então, poderia aparecer o quê? Poderia aparecer o menos 4 aqui, certo? Que daria certo. Poderia aparecer o menos 2 aqui, que também daria certo. Então, a gente pode fazer isso, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Para aparecer o menos 2 aqui, tem que tudo ser multiplicado por quanto? Por menos 2, né? Ó. Porque 1 vezes menos 2 dá exatamente menos 2. Para poder cancelar com esse 2 daqui, ó. Porque aqui é mais 2, tem que aparecer o menos 2. Então, o que é que eu faço? Eu multiplico toda essa equação por menos
2, certo? Eu vou multiplicar por menos 2, certo? Então, ao multiplicar essa daqui por menos 2, ó, tudo vai ser multiplicado, ó, por menos 2. Beleza? Então, ó, x vezes menos 2 fica menos 2x. Y vezes menos 2, menos 2y. 14 vezes menos 2 dá menos 28, certo? Aí aqui, ó, eu vou repetir essa, ó. 4x mais 2y igual a 48, certo? Então, ó, eu fiz um novo sistema que eu mudei só a equação de cima. A de baixo permaneceu igual, certo? Então, a gente agora pode fazer, ó, aquela adiçãozinha, né? Vou adicionar essas duas equações. Aí, o que que acontece, ó? Ao adicionar essa de cima com essa de baixo, a mesma coisa que adicionar de baixo para de cima, vai ficar, ó, 4x menos 2x. Ou seja, 4x menos 2x fica 2x. 2y menos 2y, ó, um cancela o outro. Então, não trabalhamos mais com y. Igual a 48 menos 28, 20. Certo? Então, o que, que a gente achou aqui agora? 2x igual a 20. Então, o x vai ser o quê? 20 dividido por esse 2. Ó. Então, a gente tem que o x é igual a 10. Pronto, já achamos que x é igual a 10. Então, a gente vai em qualquer uma dessas equações, ó, e substitui o x por 10. Vamos substituir na primeira. Ó. 10 mais o valor de y é igual a 14. Então, vou passar o 10 para o outro lado, né? Fica y igual a 14. Esse 10 vem menos 10. Então, y vai ser o quê? 14 menos 10, 4. Então, a gente achou a solução desse sistema através do método da adição. A solução é 10 e 4, que é o valor de x e o valor de y, beleza? Então, é outro método aí que você pode estar utilizando, certo? Às vezes vão acontecer de eu não precisar fazer esse esquemazinho aqui, ó, de fazer a transformação. Às vezes já vai estar direto, já vai estar um sistema desse tipo aqui, ó, vamos supor, x menos 2y igual a 3, exemplo. E aqui 2x mais 2y igual a 6. Ó, aqui, ó, já posso fazer o cancelamento direto da soma. Então não precisaria fazer esse processo aqui. Mas eu coloquei um desse tipo para a gente justamente aprender a fazer o processo. Beleza? Então vou passar agora para vocês uma atividade. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido tudo bem direitinho. E até mais. Valeu, tchau, tchau.